Neste exercício, nós vamos aplicar a lei de Ampère para calcular o campo de indução magnética no interior de um fio atravessado por uma corrente I. Vamos, por isso, começar por desenhar o fio. O nosso fio agora está grande porque nós vamos trabalhar no seu interior. O fio tem um raio R. Nós sabemos que há uma corrente I que atravessa o fio cá para fora e nós vamos supor que a corrente I está distribuída homogeneamente na massa do fio. Ok, vamos supor que é a distribuição da corrente. Agora, se a corrente está distribuída homogeneamente na massa do fio, nós temos corrente em toda a sua massa. E vamos calcular o campo de indução magnética. Ora, vamos aplicar, existe simetria, por isso nós vamos aplicar a lei de Ampère. O que é que nos diz a lei de Ampère? Diz-nos que a circulação do campo de indução magnética ao longo de um caminho fechado C é igual a uma constante, a probabilidade magnética, que multiplica pela corrente que atravessa o interior do caminho. Na lei de Ampère, então começamos primeiro por analisar a simetria do problema. Okay? Porquê? Porque todo o método de aplicação da lei de Ampère é usar a simetria do problema para passar o campo magnético para fora deste integral e obter uma expressão para a intensidade do campo de indução magnética. Então, qual é a simetria na massa do fio? Ora, nós estamos a ver que o campo aqui só pode ter três direções possíveis. Ou aponta segundo a corrente, a simetria, ou aponta segundo o vetor radial, ou aponta segundo o de φ, e anda aqui a circular. Ora, vocês lembram-se que da lei de Biot-Savart, o que é que nos diz esta lei? Diz-nos que o campo de indução magnética é o produto externo, consideramos um elemento de corrente IDL, é o produto externo desse elemento de corrente pelo vetor posição do ponto em relação ao elemento corrente. E por isso, como é o produto externo destes dois termos, o campo magnético vai ser perpendicular à corrente e vai ser perpendicular também ao vetor posição. Por isso, o campo não pode ser radial, porque se fosse radial, ele teria a direção do vetor posição. Nem pode ser segundo o eixo dos Z's para fora da folha, porque aí teria a direção da corrente. E por isso o campo vai ter uma direção segundo o de φ. E a sua intensidade é natural que varie com a distância ao centro do fio. Depois de termos analisado a simetria, vamos então determinar o caminho amperiano. O caminho amperiano deve ser um caminho onde o campo é constante, porque se não for constante, ou se o campo não for perpendicular ao caminho, por exemplo, este integral nós não conseguimos resolver. A simetria tem que haver uma simetria também no caminho, de maneira que eu consiga resolver o integral. E qual é o caminho natural? Ora, vamos desenhar novamente o nosso fio, que tem raio R. Se nós acabamos de concluir que o campo de indução magnética anda aqui a circular, reparem, se o campo de indução magnética circula, o caminho amperiano natural é esta circunferência de raio R minúsculo. Ok? Então o nosso caminho amperiano vai ser uma circunferência de raio R minúsculo. A seguir, na aplicação da lei de Ampère, vamos calcular o quê? Calcular a circulação. Ora, qual é a circulação
do campo de indução magnética. A circulação é dada por esta expressão. Qual é o dl para um caminho circular? Vai ser dl φ, desculpem, dl φ vezes u de φ. Reparem, eu vou ter aqui este sentido do meu dl. Se eu tiver os z's, o eixo dos z's a apontar para fora da folha, ali no centro, vamos fazer aqui um desenho mais claro. Eu tenho aqui o meu fio e o eixo dos z's aponta para cima e eu tenho o meu caminho amperiano, reparem, o meu caminho amperiano está a circular aqui dentro. Então, o meu dl vai ser o quê? Vai ser R d φ, U de φ. E o campo de indução magnética, nós já sabíamos, era V de R, U de φ. Reparem que é U de φ porquê? Porque nós escolhemos uma direção, um sentido, o nosso sentido de circulação é o mesmo sentido do campo, para não termos depois aqui sinais negativos no produto interno, mas mesmo que nós supuséssemos um sentido negativo, não haveria qualquer problema. A lei de Ampère dar-nos-ia o resultado correto, como vamos ver mais tarde. Então, nós vamos ter o quê? B de R, U de φ interno, com R d φ, U de φ. Ora, o produto interno de U de φ com U de φ é 1, e o nosso integral fica B de R d φ, e como estamos a dar a volta completa à circunferência, varia entre 0 e 2π. Como o integral é em φ e R não depende de φ, nós temos que podemos passar para fora do integral e, por isso, a nossa circulação tem esta expressão. Depois de termos calculado a circulação, reparem, nós já sabemos o resultado do lado esquerdo da lei de Ampère. É um resultado que depende apenas no campo, porque tivemos o cuidado de escolher um caminho amperiano adaptado à simetria do campo de indução magnética. E qual é o ponto 4? É a corrente no interior. Qual é a corrente no interior do meu caminho amperiano? Ora, este exercício é um bocadinho mais complexo. Vamos desenhar aqui o nosso fio, raio R. Reparem, a corrente no interior vai ser o integral da densidade de corrente através de ds. Onde S, o que é que vai ser S? Reparem, eu tenho o meu caminho amperiano aqui. Ok? De raio R. Eu vou ter aqui uma superfície S. Por isso eu vou ter que integrar a corrente na superfície S. Como é óbvio, porque a corrente no interior deste caminho amperiano não é a corrente total ali, porque está a passar corrente cá fora que não contribui para o campo de indução magnética. E então, nós estamos já a identificar uma dificuldade que temos que saber o vetor densidade de corrente. Ora, o vetor densidade de corrente, supondo que a corrente está homogeneamente distribuída em toda a massa do condutor, vai ser I sobre A kappa. Kappa, que é a direção. Reparem, nós estamos a supor que a corrente vai segundo a direção do eixo dos z's e, por isso, aponta segundo kappa a densidade de corrente. E I é a corrente total e A é a área total. A área total do fio, qual é a secção do fio? É π R maiúsculo ao quadrado. E pronto, nós já sabemos o lado esquerdo, só precisamos de escrever o ds. Ora, o nosso ds, quanto é que vale? Vale, eu quando estou a ir de dentro para fora, vou ter um dl segundo R, vezes um dl segundo φ, e depois vou apontar segundo kappa. Ora, porquê é que eu aponto segundo kappa? Lá está a tal regra da mão direita. Se o meu dl circula neste sentido, o meu ds é dado pela regra da mão direita. E no nosso sistema de coordenadas, o meu ds
Se eu estou a circular segundo o de φ, o meu ds vai ser segundo k, mais k. E então, nós podemos até escrever o dLr, que é dr, r dφ k. E então temos tudo. Temos o j, temos o ds e podemos então prosseguir e calcular a corrente no interior do caminho ampereano. Então a corrente no interior do caminho ampereano vai ser igual a integral de I sobre π r maiúsculo ao quadrado k interno com dr r dφ k. Eu tenho aqui um integral em φ que vai de 0 a 2π e o integral em dr que vai de 0 a r. Obviamente que muitas vezes vocês agora, se nós estivéssemos aqui num curso de análise e não de eletromagnetismo, vocês diriam que o R não é o mesmo que o R do limite de integração, mas vocês estão a compreender. Este R é uma variável, a variável de integração, e varia entre 0 e R. E o que é este R minúsculo? Este R minúsculo é simplesmente o raio este raio do nosso caminho ampereano. Então, o produto interno de k com k é 1. Passando para fora do integral todos os termos que não dependem em r e em φ, ficamos com I sobre π r ao quadrado, integral de r dr de 0 a r, vezes o integral de dφ de 0 a 2π. Ora, o integral de r dr é r ao quadrado sobre 2, que varia entre 0 e r, e aqui vamos ter 2π. E então, nós vamos ter I sobre π r ao quadrado e este π, reparem, este π corta com este π, este 2 corta com este 2, e a corrente no interior do caminho é igual Pronto. Estão a ver que a corrente aumenta com r ao quadrado, como é de esperar, uma vez que a área do caminho ampereano está a aumentar com r ao quadrado. E podemos passar agora ao ponto 5, que é aplicar. Então, a circulação do campo de indução magnética é igual a permeabilidade vezes a corrente no interior. A circulação, quanto é que vale? Vale B de R vezes 2πr. Então, reparem, este R aqui vai cortar com o quadrado, então ficamos com um campo desculpem, é que isto aqui, o R devia estar cá em cima. Então, o vetor campo de indução magnética vai ser o quê? Vai ser μ0 I R U de φ sobre 2πr ao quadrado. Tesla. Vamos então verificar se o campo está correto. Bom, se nós temos aqui o nosso fio, reparem, vamos pôr um fio maior, vamos pôr aqui um fio. Se nós temos a corrente, a densidade de corrente J a subir, o nosso campo aponta, anda aqui a circular as linhas de campo magnético, tem esta forma. O nosso campo anda aqui a circular e é segundo o de φ, está correto. Se a corrente no fio for maior, o campo aumenta de intensidade. Se o raio do fio aumentar para uma corrente constante, o campo no interior do fio diminui, como é de esperar. A densidade do vetor J a corrente está mais diluída e o vetor J é mais pequeno. E é óbvio que nós, à medida que aumentamos o raio, isto é, quando nós vamos de dentro para fora do fio, a intensidade do campo aumenta porque nós temos cada vez mais corrente no interior do fio. E se fizermos um gráfico,
da intensidade do campo do fio em função do raio, nós estamos a ver que ela aumenta, é proporcional a R. Dentro do fio, para uma distribuição de corrente homogénea, e depois cá fora, como nós vimos noutro exercício, vai ser proporcional a 1 sobre R. Então há aqui um campo máximo, reparem. Há aqui um campo máximo. E qual é o valor deste campo máximo? É μ0 I R sobre 2π R ao quadrado, que é μ0 I sobre 2π R Tesla. E pronto, assim se resolveu o exercício do cálculo do campo de indução magnética no interior de um fio de raio R atravessado por uma densidade de corrente constante que se traduz numa corrente total I.